trade unions, conversa com os sindicalistas americanos, eles são muito favoráveis à tese até do perdão da dívida. Eles é melhor perdoar a dívida, o país como o Brasil fortalece a sua economia, fortalecendo a sua economia eles importam e nós exportamos, então nós compensamos com a exportação e a criação de trabalhos aquilo que eventualmente se possa perder ou que se vai perder na questão da dívida. Há uma posição favorável à exportação com o fortalecimento das economias dos países devedores, respaldando uma ação de entendimento como aquela que eu estou aqui me referindo. Outro problema é o do déficit interno, da dívida interna, enfim. Nós sabemos que é um problema que precisa ser resolvido. Essa nação precisa ter pessoas que resolvam esses problemas. Do contrário, essa nação não anda, desanda, vai para a expressão social. Poderão aparecer aí no surto de movimentos quem vai resolver esses problemas. Temos que resolver. E é para isso que o povo vai às urnas a 15 de novembro. Essa questão da dívida interna, como sabem, quantias muito vultosas, milhões de dólares, saem do circuito econômico e vai para o circuito financeiro, gerando a especulação. É claro que esse dinheiro faz falta. Se está na economia, se está na indústria, se está na empresa, se está na agricultura, se está no comércio, isto é germinativo, paga imposto. Além de imposto, empregos. Além de empregos, pode remunerar melhor, dada o aumento da produção, se não da produtividade. O que não se pode é esterilizar no setor financeiro todo este capital que emperra, entorpece o desenvolvimento da nação. Como disse o nosso presidente, bem, 10 anos que esse país não cresce. Não é possível. Mesmo na dívida externa, eu volto a ela só para dizer que nós precisamos ter de 5 a 7. Tem condicionantes dos nossos entendimentos. 5 a 7% do produto interno bruto, inclusive para a demanda nova de empregos da juventude que vem aí. Se bem que se cria um problema, já que eu falei nisso, vou dizer um minuto, uma palavra, eu me preocupa muito a queda da demografia brasileira. Nós estamos com 1,6, sabe que é preciso 2,5 para repor os que morrem por aqueles que nascem. Nós vamos ter daqui a pouco, possivelmente, o problema, vamos ter certamente da França. A França está estimulando, está pagando os casais mais prolíficos. Mas, de qualquer maneira, este percentual, vendo porque há um déficit a respeito da questão de empregos, é preciso um crescimento da nação e as reservas. Eu falei no combate à inflação, não se combate a inflação sem reservas. É fundamental, ao lado de tudo que se fez, ou como consequência disso, ter reservas. Preciso ter 10 bilhões a 15 bilhões de reservas. Se não tem reservas, fica inerme, vulnerável ao dólar, à pressão interna, à pressão externa. Você não pode fazer uma política cambial, a não ser com o respaldo de garantia, principalmente no mundo, que é o mundo hoje de vasos comunicantes das suas economias, sem reservas desse porte. Então, os nossos entendimentos quanto à dívida externa e outros setores será no sentido desse crescimento mínimo de 5 a 7 e essas reservas de 10 a 15 bilhões de dólares. Outras nações valem-se da poupança interna para investimentos ou para problemas de seu déficit. O Japão, a Itália nem se diga, a Itália é um percentual altíssimo. Mas acontece que esses investimentos são captados para pagamento a médio e a longo prazo. E nós temos aqui quase com emissão de moeda, pela indexação, pela instantaneidade. O cidadão aplica, dali, logo no dia seguinte, ele tem condições de receber.
Isso, sem dúvida nenhuma, é um problema sério. Direi a vocês, para sair desse assunto, que temos que resolver esse problema, mas às vezes me perguntam qual é o remédio. E eu me animo a responder que o remédio, existem vários, existem alguns, também estamos examinados, vamos ver a conjuntura, mas sabe, isso gera especulação. Isso é um assunto que eu costumo dizer, que tomada a decisão, e eu já tenho ideias, tinha que ter, é lógico, a esse respeito eu não falo nem com a minha mulher, a respeito disso, nem com a Mora, porque senão, se fala, não faz, ou faz trazendo com situações muito difíceis. Eu queria dizer o seguinte, do papel do Estado. Acho, meus amigos e minhas amigas, que o empresariado brasileiro está cumprindo com o seu papel de uma forma até bastante respeitável. Ele tem uma competição que se alarga dia a dia, inclusive em termos internacionais. Outros setores da sociedade, educação, universidade, etc., apesar das suas deficiências, estão razoavelmente cumprindo o seu papel. A falência que tem havido é do Estado. O Estado brasileiro não está cumprindo com o seu papel. O Estado brasileiro precisa ser reformulado. O Estado brasileiro precisa ser desprivatizado. A privatização do Estado brasileiro. Favores como subvenções, que chegam a atingir 20%, 25%, precisa haver as subvenções diretas e as indiretas, as embutidas e as ostensivas, os favores em estabelecimentos de crédito oficial, favores em tarifas irreais de favorecimento, como acontece, por exemplo, com a energia elétrica. Enfim, o Estado não tem cumprido com o seu dever. O Estado não tem coibido, tido forças, condições de organização para coibir o desperdício. O Banco Mundial tem uma estatística recente dizendo que de 100 dólares que se manda para a educação, só 55 vai ao seu destino. O resto é a corrupção, o resto é a multiplicidade de órgãos da União, no Estado, no município, funcionários, telefones e automóveis e por aí vai. O desperdício, que é peculiar, aliás, às pessoas pobres, às nações pobres. Em São Paulo, por exemplo, diariamente, à tarde, se jogava fora 80 toneladas de frutas e de verduras. O governador Orestes Quercia, através de pesquisadores, resolveu aproveitar estes restos que sobravam, transformando num suco que está sendo distribuído às escolas, etc., com um grande sucesso. No Pará me disseram que cada 1 quilo de camarão que se pesca, 7 são jogados fora, que estão rondeando ali para se alimentar do próprio camarão. Eu estou dando aí uns 2 exemplos, tem outros tantos exemplos, não vou tomar tempo de vocês, mas acho que a questão do desperdício, essa torneira aberta, também tem que merecer por parte do Estado uma política no sentido de fazer esse desperdício de dinheiro. O Estado não cobra impostos. 50%, cerca de 29 a 30 bilhões de dólares, impostos não são cobrados. E, às vezes, surge a ideia de aumentar o imposto. Aumentando o imposto, você cria cada vez mais uma situação de unfair competition, uma competição desleal, entre aquele que paga imposto, sobrecarregado com o aumento, e o que não paga. Evidentemente, se ele não paga, tem uma vantagem de 20%, de 30%, ele vai competir na oferta das mercadorias ou serviços vantajosamente. De forma que
o Estado tem a sobrecarga de muitas empresas estatais, herdadas, como sabem, do regime autoritário. E muitas delas até forçaram isso, era vantajoso de se entregar ao BNDES por problemas de iliquidez. Evidentemente, esta carga de peso inútil, que não tem eficiência, porque a norma deve ser, você não deve saber o titular da instituição. Da eficiência, isto tem que merecer também uma atitude por parte do Estado. Quero dizer a vocês, embora vocês saibam disso, mas é meu dever, dizer que se fez uma reformulação razoável do Estado, ou importante do Estado. Primeiro, porque acabou-se com o presidente todo-poderoso, onipotente, que era um rei coroado aí por 4 ou por 5 anos, que é o presidencialismo crioulo, o presidencialismo caudilhesco, que nós praticávamos até a edição desta Constituição. Hoje nós temos um presidencialismo congressual. Ainda agora, para dar exemplo, está aqui o Ronan Tito, depois de muita sabatina, de muita conversa, de várias suas ideias e questionado o que era diferente anteriormente, aprovou-se o nome do presidente, porque a Constituição fixou não só os membros, o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central. Foi em sessão de ontem, quer dizer, aprovou-se na comissão, ainda vai para o plenário. De forma que hoje, para ser presidente nesse país, é preciso ter base parlamentar, é preciso conversar com o Congresso, é preciso entender-se com o Congresso, senão não anda, desanda. É o que acontece, aliás, em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, que é um regime presidencialista, com o poder do Congresso não sabemos qual é, e 95% das nações que adotam o regime parlamentar. Tem maioria no Congresso, chefia administrativamente a nação. Não tem maioria, então perde esta chefia. Eu entendo que esse sistema de estabelecer esta regra de composição de condomínio extraordinariamente vantajosa. Há mais cautela no que tem que fazer. Muitas cabeças opinando. Não é uma decisão lá na biblioteca do Palácio Planalto, cercado de 2 ou 3 áulicos ou 3 pessoas. Vai para preocupar, vai para o debate, vai para a televisão, os economistas se manifestam, as instituições se manifestam. Acho que esta situação vai ser benéfica no sentido de acabar com o todo onipotente e, portanto, irresponsável, que era o presidente da República na tradição que nós tínhamos. Outra mudança do Estado foi no sentido de estabelecer o sistema federativo. Nós, no Brasil, desde o Império, e pagamos caro por isso, é uma das razões pelas quais nós temos cronologicamente a idade do Canadá e dos Estados Unidos, e estamos na situação em que estamos, porque nós ignoramos a geografia, brigamos com a geografia, não tomamos conhecimento da geografia. Tudo se resolvia em Brasília, fazendo a alocação de verbas para o Estado e para o município, sem dúvida nenhuma, nós nos reconciliamos com a geografia. Ali que está o cidadão, ali que está a cidadã, ali que está a mulher, ali que está a criança, ali que está a empresa, ali que está a fazenda, ali que está a atividade agrícola. Portanto, há no município condições excepcionais, não é só a fiscalização do vereador, o povo fiscaliza, o cidadão fiscaliza, encontra com o prefeito na igreja, encontra no velório, encontra no futebol, encontra no botequim, encontra na rua, em toda parte, e ele manifesta a sua opinião, basta um olhar para saber se é de agrado ou de desagrado. Aliás, desejo dizer a vocês que se eu for presidente da República, e espero ser, claro, senão não estaria nessa luta tão árdua, quero dizer que prestigiarei muito a federação. Esse país nasceu em função de federação. Serviços como a educação, serviços como a saúde, serviços como a habitação, por exemplo. Esse grave problema da habitação, com 10 milhões é o déficit das habitações. A experiência que eu conheço em vários pontos do Brasil, inclusive no meu estado, de coordenar recursos do Estado, da União, para o município,
que faz melhor, inclusive a autoconstrução, dando cimento, dando ou vendendo cimento a preços subsidiados, ou a preços financiados, cimento, cal, etc., e o tal pedreiro mecânico, se tem dado resultados animadores, o que acontece também com a saúde, com os SURES e assim por diante. Então, para encerrar essa parte da minha exposição, eu quero dizer o seguinte: temos que mudar o Estado brasileiro, né? O Estado não pode ter setores parasitários, ele não existe para isso. E entendo que já se fez, no sentido dos intérpretes da vontade política do Estado, que é o presidente da República, junto com o Congresso Nacional, e também verticalmente descendo para os governadores, que se associam a esse trabalho, a gestão que se tem que fazer, e principalmente, sou muito entusiasta, quero dizer a você, não sei se é porque eu nasci no interior, estou encharcado de coisas do interior, de problemas do interior, eu entendo que temos que valorizar muito, radicularmente, esta situação dos nossos municípios. Desejo dizer que mais o seguinte, que rapidamente, quanto à tecnologia, eu entendo que a tecnologia é sinônimo de desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem tecnologia. Passamos da era da produção para a era da produtividade. E entendo que a política brasileira é acertada, no sentido de temporariamente fazer com que se desenvolva o setor tecnológico básico, que hoje não é só contra a tecnologia, envolve salários, envolve empregos, envolve serviços, envolve, é um problema até social, a existência deste setor tal qual foi configurado por nós. Entendo também que deve haver uma vigilância do governo para não se transformar em oligopólios, que protegido por não haver a competitividade, queiram impingir uma má mercadoria, um mau serviço a um preço irregular. Mas entendo que temporariamente, até que nós possamos incrementar mais o setor, acho que é certa a política que se fez, aliás, e outros países também fizeram. Quanto à questão da política externa, nós entendo que hoje existem os blocos. A política se caminhou no sentido dos blocos. Não havendo a bipolarização Rússia e Estados Unidos, os assuntos se caminharam para blocos. Temos os Estados Unidos com o Canadá, incorporando, pelo menos tacitamente, o México. Temos esse espantoso mercado, grande êxito, teve grande sucesso, que é o mercado comum europeu, que vai plenamente a passar a funcionar em 1892. Nós temos que participar na América Latina. Já se disse que aí na América Latina seria trocar miséria, pobreza por pobreza. Não entendo que seja assim. Entendo que nós devemos participar, até por razões geográficas, devemos nos solidarizar com os países latino-americanos, temos condições de desenvolver, em muitos casos, uma complementariedade das nossas economias. Acho que já o sucesso entre o que acontece no Cone Sul, não bem no Cone Sul, principalmente entre Argentina e Brasil, é sobremodo animador. Mas sou favorável também que se estimule, se for presidente da República, vou fazer isso. Até tinha projetado uma viagem, acabei cancelando, para ir para os países de fala portuguesa. Eu acho que nós temos esses 5 países de fala portuguesa junto com o Brasil, além de razões étnicas, como o caso dos africanos, razões históricas, há também uma razoável razão econômica. E acho também que se pode fazer uma tentativa nesse sentido de se inserir no mercado comum europeu através de Portugal. Portugal seria a ponte, como aconteceu com a Inglaterra, com várias antigas pertencentes ao Commonwealth. Eu entendo que se pode fazer, embora quando estive em Portugal, fui homenageado lá no Congresso Português, falando com o presidente Mário Soares,
E falando com o primeiro-ministro, esse assunto eles descartavam, não gostavam de enfrentar esse assunto. Mas entendo que é uma posição de cautela agora que estão entrando, mas é uma tentativa de se inserir entre os ricos através de Portugal. Aliás, em Portugal nós sabemos que tem atraído muitos capitais brasileiros. Não é? Finalmente, pelo menos no que me diz respeito, eu queria falar no assunto da moda, né? Que é a ecologia, que é o meio ambiente, que é o ecossistema. Né? Diria duas rápidas coisas. Primeiro, que é claro que não há candidato, não pode haver um candidato a presidente da República no Brasil, não sei se em qualquer parte do mundo, que não cuide de proteger a mãe natureza, a nossa casa comum, para que não seja devastada. Acho que na Constituição nós tomamos, na Constituição, não há Constituição do mundo, isso é reconhecido pela ONU através do seu departamento especializado, que tenha os dispositivos, a extensão e a força dado ao Estado e aos cidadãos como a brasileira. É o capítulo à parte referente ao meio ambiente. Estabeleceu, mesmo sendo propriedade da União, a Mata Atlântica, da Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Amazônia Legal. Se pertence, as florestas pertencem, evidentemente, o governo é que tem condições de evitar que haja devastações prejudiciais ao meio ambiente. Mas é preciso uma política para compatibilizar com o desenvolvimento. Foi um passo extraordinário, principalmente dar este poder à União. É verdade que precisamos de uma lei complementar para regular este assunto. Este é um dado prático, porque saber que tem que proteger a natureza, a floresta, todo mundo sabe, saber como. Aí está uma maneira pela qual se habilitou a União, o Estado, a fazê-lo. Ao lado disso, desejo dizer que há experiências vitoriosas. Por exemplo, em Cubatão, que era irrespirável, estava numa câmara de gás, hoje tem uma atmosfera melhor que São Paulo, e o rio Cubatão é um rio onde se pesca hoje. Conseguiram reabilitar, recuperar o rio. Portanto, se pode fazer, se fez em Cubatão, pode se fazer em outras partes do Brasil. É preciso instrumentalizar uma ação da União, do Estado, mas principalmente do município. Ali que está o cidadão. Em São Paulo mesmo quiseram fazer, em Caucaia, perto de São Paulo, um campo de aviação, a população não faz. E teimaram em fazer, a população, quando desejavam mandar para lá os tratores, subiu nas árvores, para que não fossem derrubadas. Então, é o município, é o cidadão, não é ele ficar só esperando o presidente da República que tem que fazer, o ministro que tem que fazer. Não, ele está habilitado, hoje até legalmente, a proteger a sua casa. Eu terminarei, meu caro presidente, dizendo isto. Tá? Primeiro, se me perguntarem qual é o propósito fundamental que eu tenho, eu direi desenvolvimento. Se não tiver desenvolvimento, não tiver dinheiro, não tiver recursos, não adianta, no meu modo de ver, ter propostas para a saúde, para a educação, para a habitação popular e assim por diante. Né? E para desenvolver, eu procurei aqui trazer as ideias no sentido desses recursos que estão aí mal aplicados, indevidamente aplicados, fiquem no país e germinando outras fontes de desenvolvimento. Né? E entendo, finalmente, que o grande desenvolvimento que temos que fazer no Brasil é o desenvolvimento do homem. Se nós não desenvolvemos o homem é a história, o homem é a nação, o homem é o metro das possibilidades de uma nação. Com um homem doente, com um homem analfabeto, com um homem sem casa, com um homem sem salário. Isto em milhões, isso significa contagiar de doença, de precariedade econômica, de não ter elementos, inclusive, para o estágio até da tecnologia que vai vir de baixo para alimentar do país, de todo o país. Se for
das nações desenvolvidas às nações industrializadas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Guimarães. Neste momento, eu passo a palavra ao primeiro debatedor, jornalista Deusdedit Henrique de Aquino, diretor de expansão do Diário do Comércio. Tem um papel aí para quem é que vai falar agora? É você? Doutor Ulisses, em primeiro lugar, o registro e os cumprimentos pela forma abrangente e objetiva com que o senhor abordou todos esses assuntos da pauta. É muito comum nesses debates de campanha política que não se consiga cumprir a pauta ou que se dispersem em torno da pauta. O doutor Ulisses foi muito objetivo, abrangente e profundo nessa abordagem que ele fez de todos os assuntos. Eu acho que é o primeiro registro que precisa ser feito. Eu não poderia participar desse evento sem dar um depoimento pessoal, que eu peço licença para fazê-lo. Antes de mais nada, deixando claro que eu não tenho ligação partidária, nem comprometimento com candidatura. Eu sou um jornalista, mas acredito que entre as missões do jornalista, seja que função ele ocupe, está a de fazer os registros em nome da justiça. Eu tive a satisfação de lidar com o doutor Ulisses Guimarães durante 3 anos em Brasília, de 1985 a 1988. Durante 2 anos fui chefe de gabinete do Ministério do Interior e durante 1 ano fui subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Doutor Ulisses, como presidente da Câmara, como presidente do PMDB, nós tivemos, eu ao lado do ministro Ronaldo Costa Couto, tivemos a satisfação de ter uma convivência muito intensa, de aprender muito com o doutor Ulisses. E o depoimento que eu quero dar é da maneira sempre digna, sempre equilibrada e sempre em nome dos interesses maiores do país, com que o doutor Ulisses sempre tratou com os órgãos do Executivo em que eu estive trabalhando. Nunca vi do doutor Ulisses qualquer interesse particular, fisiológico ou menor. Sempre vi do doutor Ulisses a defesa intransigente dos melhores interesses nacionais. Eu me sentia no dever, doutor Ulisses, moral, da minha consciência, de fazer esse registro em nome dos 3 anos em que tive a satisfação de conviver com o senhor. Muito obrigado. A questão relativa à pauta que eu queria colocar para o senhor é relações com o exterior. Nós aqui em Minas Gerais temos tido a oportunidade de debater com muita intensidade, recentemente, o isolamento em que o Brasil está se situando. Minas Gerais, em meio a essas